Eu sou Pedro Corrêa da Doce Bahia e hoje vou ensinar a vocês uma torta de leite ninho surpreendente, super recheada, super molhadinha. E no final do vídeo eu vou mostrar o custo, preço sugerido, lucro estimado e rendimento. Vocês querem aprender? Então vamos aos ingredientes. Vocês vão precisar de 3 ovos, uma colher de sopa de essência de baunilha, meia xícara de chá de óleo, uma colher de sopa de fermento para bolo, 2 xícaras de farinha de trigo, uma xícara de açúcar, meia xícara de leite. O açúcar pode ser cristal ou refinado. Vamos agora adicionar o fermento junto à farinha de trigo e deixar reservado. E agora vamos adicionar todos os demais ingredientes no liquidificador. Os ovos, o óleo, a essência de baunilha, o açúcar e o leite. Essa receita é profissional, super resistente, firme. Vocês podem fazer naked cake, que é esse bolo pelado, como eu fiz aqui. Podem fazer pavê, fazer bolo de pote, fazer o que vocês imaginarem. Bolo gelado, então, fica tão gostoso. Fica aí ligadinho que eu vou dar todas as dicas de rendimento, custo, valor estimado no final do vídeo. Então agora vamos misturar esse conteúdo, esse líquido, junto com a farinha de trigo e o fermento. Misturamos aqui, eu estou utilizando um fouet, um batedor de claras, mas caso vocês não tenham, vocês podem misturar com uma espátula ou com uma colher de pau que você tem em casa. Misturamos de um lado para o outro, de baixo para cima, para envolver tudo e não ficar nenhum pedacinho de farinha de trigo, de fermento, sem dissolver, certo? Até deixar uma massa bem homogênea, bem lisinha. Essa é uma massa mais líquida. O resultado final é esse, vendo? Agora vamos passar para as assadeiras. Aqui eu estou utilizando 3 formas de 20 centímetros de diâmetro, untadas com desmoldante. Mas aí na sua casa vocês vão utilizar a forma que vocês tiverem, untadas com manteiga, óleo ou margarina e enfarinhar com um pouco de farinha de trigo. Eu gosto sempre de fazer em formas menores, separadas, 2, 3 formas, porque aí depois eu não preciso cortar. Eu só coloco as camadas de recheio, fica muito mais prático. Fica a dica caso vocês estejam fazendo para vender ou queiram fazer uma torta desse estilo que eu fiz, uma naked cake que precisa ficar as laterais bem certinhas. Vamos levar para um forno pré-aquecido por aproximadamente 30 minutos, forno a 180 graus. E num passe de mágica, o nosso bolo já está pronto. Para saber se ele já está pronto, é só enfiar um palitinho e sair limpo. Bem coradinho, douradinho, super fofinho, firme para qualquer receita, qualquer massa que vocês precisem, vocês podem utilizar essa receita. E para o recheio de leite ninho, nós vamos utilizar uma caixinha ou lata de leite condensado, uma caixinha de creme de leite, 50 gramas de chocolate branco e 50 gramas, aproximadamente umas 5, 6 colheres de leite ninho ou leite em pó da sua preferência. Vamos adicionar o leite condensado, o creme de leite e o leite em pó. Aqui no vídeo eu não gravei, mas eu coloquei o leite em pó, então mistura tudo muito bem. Levamos para o fogo e vamos misturando. Quando chegar nesse ponto aqui de um brigadeiro mais molinho, um brigadeiro de colher, nós adicionamos o chocolate branco e abaixamos o fogo. É muito importante fazer isso para não queimar o seu chocolate. O chocolate branco é muito sensível e qualquer coisa pode queimar, certo? Misturamos fogo baixo, com cuidado, atenção, para não queimar nenhuma parte, para deixar tudo bem dissolvido, bem homogêneo. Misturamos até derreter todo esse chocolate e o brigadeiro chegar na consistência que nós queremos, aquela consistência mais firme em ponto de colher, aquele recheio mais em ponto de bico para rechear, para decorar. E o resultado final é esse, um recheio super macio, cremoso, delicioso para comer com o que você quiser, ou até mesmo puro, de colherada, passar num biscoito, num pavê, num bolo de pote. Ai, é realmente
delicioso. Aqui, depois de já frio na geladeira por cerca de 1 hora, ele fica nessa consistência, tá vendo? Você levanta a colher e não cai. Excelente para o recheio do bolo. Caso vocês queiram, vocês podem fazer com um recheio um pouquinho mais molinho. Só adicionar um pouco mais de creme de leite. Tem uma massa fria e a calda de leite condensado. Essa calda eu utilizo um dedinho, cerca de 20, 40 gramas de leite condensado para 220 ml de água filtrada natural. Sacudimos e está pronto. Aqui no saco de confeitar, eu estou utilizando um saco de confeitar sem o bico. Vocês poderiam utilizar o bico da sua preferência ou até mesmo não utilizar saco de confeitar. Não é imprescindível. Vocês podem decorar apenas com a colher e espalhar com as costas da colher. Vou colocar dessa forma. Eu gosto sempre de abrir o saco de confeitar na minha mão dessa forma. Depois puxo as laterais, pressiono, dou uma rodada e aí já fica bem firme. Aqui eu estou fazendo uma base do recheio na superfície que eu vou servir o bolo, que é para fixar a nossa massa, a base, e ela não ficar sambando no caminho depois. Então pressiono um pouquinho para fixar, depois eu já venho com o recheio. Não coloco calda nessa primeira camada, justamente por se tratar de um naked cake, que é um bolo mais firme, que precisa de uma sustentação para não ficar balançando, já que ele não tem cobertura. Mas caso vocês estejam fazendo bolo de pote, bolo gelado, então, que precisa muita calda, pode molhar desde a primeira camada. Inclusive devem, precisa estar bem molhado se for um bolo gelado. Essa receita rende aproximadamente 12 a 13 pedaços de bolo gelado, que vocês podem vender por até 7, 8 reais o pedaço. Lembrando que depois de fazer todas as camadas, você precisa passar no leite em pó antes de colocar no papel alumínio, tá certo? Então aqui coloco mais uma camada, agora a primeira camada de calda, bem caprichado. Pode apertar essa bisnaguinha ou pode molhar com uma colher que você tem em casa. Pode fazer essa misturinha num copo e molhar com uma colher aos poucos. E vamos com mais uma camada bem exagerada, bem caprichada de recheio, super delicioso, tão gostoso que é impossível não amar. Esse recheio vocês poderiam colocar pedaços de morango, poderiam colocar pedaços de chocolate branco, fica muito gostoso. Agora, nessa última camada de massa, nós vamos pressionar bem para não ficar balançando depois e para o bolo ficar bem retinho em cima, tá certo? Esse é o segredo. Agora vamos colocar mais uma camada generosa de calda, molhar muito bem para ficar o bolo bem molhadinho. Antes de nós colocarmos a cobertura. Então aqui eu estou utilizando uma decoração mais simples que existe no mundo, na minha opinião, que é só fazer esses morrinhos, esses círculos, essas bolinhas com o bico. É só posicionar em cima do bolo o saco de confeitar, pressionar, puxar, pressionar, puxar, pressionar, puxar, pressionar, puxar. Pressiona, puxa e tira, pressiona, puxa e tira. Só isso. Depois com as costas de uma colher, que eu estou utilizando uma colherzinha de sobremesa, uma colher pequena, vou fazendo esse detalhe, puxando de fora para dentro, de fora para dentro, de fora para dentro. Dessa forma, fica parecendo umas pétalas, né? Parece uma flor. Posso estar viajando, comenta aí embaixo o que vocês acham. Mas eu acho muito bonito o efeito, principalmente depois de pronto. Então agora vamos fazer uma segunda rodada com esse mesmo recheio. Essa forma de decoração, como eu disse, é livre, vocês vão decorar da sua forma. E aqui ainda, depois disso, vocês podem polvilhar um pouco de leite em pó, como foi o que eu fiz, ou podem decorar com raspas de chocolate, com frutas, com morango, né, que é uma fruta. Podem colocar um pouco de geleia, podem fazer essa mesma cobertura de chocolate, colocar um pouco de chocolate em pó ou cacau em pó na mistura, logo no início do recheio, fica muito bom. Então vamos repetir o mesmo processo com as costas da colher, de fora para dentro, para cobrir todo o topo do bolo. Aqui eu ainda vou colocar uma última camada de pétalas. Aqui é livre, vocês poderiam fazer um bolo maior e fazer várias camadas de flores, ou vocês ficam à vontade, camadas de flores. É porque realmente para mim parece uma flor depois de pronto. E aqui, depois que eu espalho o último,
puxo o último do efeito, eu faço o miolinho da flor, dessa forma. Um círculo e vamos polvilhar com leite em pó. Essa receita me custou R$25, teve um preço sugerido de R$70, um rendimento de 10 fatias e um lucro estimado de R$45. Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau!